Reflexão sobre o livro de 2 Crônicas, hoje o capítulo 30, lemos o versículo 6, diz a palavra: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Amados, a festa da Páscoa havia caído no esquecimento. Esta celebração era a memória da libertação do povo de Israel do jugo egípcio, quando cordeiros foram imolados e seu sangue marcou os umbrais das portas dos filhos de Israel, livrando os seus primogênitos da morte. Ezequias convocou não só o povo de Judá, mas enviou os correios com cartas para todo Israel. Todas as tribos foram convidadas a celebrar a Páscoa ao Senhor. Aquelas cartas não continham apenas um convite para a Páscoa, mas um convite à vida eterna. As palavras do rei Ezequias não saíram dele mesmo, mas foram uma inspiração divina, uma declaração do amor de Deus a todo Israel, o seu primogênito. Só que aconteceu algo impressionante. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riam-se e zombaram deles. Que coisa mais triste! Se zombaram das palavras do mensageiro de Deus, então zombaram de Deus, e de Deus não se zomba? Gálatas 6, versículo 7. O apelo de Ezequias foi que o povo se voltasse para Deus, que não endurecesse o coração para que o Senhor pudesse se voltar para o restante que escapou. E foi para um restante mesmo, pois apenas alguns se humilharam, e em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. Um só coração, eis o que precisamos como povo de Deus. Isso faz muito sentido, já que servimos a um único Deus. Precisamos voltar ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus Eu Sou, o Deus Verbo, o Deus que não muda, o Deus que foi até a cruz por nós. Ele é o mesmo Deus com a mesma mensagem: Eu amo vocês. Que é isso que muitos têm feito zombando dos mensageiros do Senhor? O fato de fazermos parte do Israel espiritual de Deus não nos torna automaticamente salvos, porque podemos estar em Israel, mas não sermos Israel. O convite de Deus é que façamos parte de alguns que se humilharam, para que Ele nos conceda um só coração, como está escrito em Jeremias 32, 39. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Quando o povo de Deus se dispõe a lançar fora os altares pagãos, é porque antes os lançaram fora de seus corações. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, pois a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela discerne os propósitos do coração. Temos nós nos envergonhado quando confrontados pela palavra? O pecado que em nós habita tem nos incomodado? Cuidado, amados! Quando agimos como o mundo, pensamos como o mundo e nos vestimos e comemos como o mundo e nada disso nos incomoda, estamos no terreno minado do inimigo. Enquanto não entendermos que precisamos temer a Deus todos os dias, também não compreenderemos que trata-se de uma necessidade urgente. Mas ainda havia muitos na congregação que não se tinham santificado, contudo comeram a Páscoa. Porém Ezequias orou por eles. Eis o verdadeiro líder de Deus que não julga, mas intercede. Temos nós intercedido por aqueles que percebemos estar longe dos propósitos divinos? Ou estamos perdendo nosso tempo e até a eternidade comentando sobre a vida de nossos irmãos? Jesus repreendeu os escribas e fariseus por ocuparem a cadeira de Moisés, o homem de Deus, e não viverem como ele viveu, e deu uma série de advertências aos seus discípulos e às multidões que o ouviam. Mateus 23, versículo 3, ele diz: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Penso que não preciso comentar mais nada sobre isso. Cristo foi suficientemente claro. Permitam-me parafrasear a compassiva e sincera oração de Ezequias. Meu Deus, Tu és bondoso e misericordioso. Perdoe esses teus filhinhos, porque apesar de ainda não estarem agindo em total acordo com a tua palavra, eles estão abrindo o coração para buscar ao Senhor.
E qual foi a resposta divina? De rejeição? Não, amados, de amor. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo, diz o versículo 20. Percebem a semelhança deste episódio com o episódio em que uma mulher adúltera foi lançada aos pés de Jesus? Os seus irmãos na fé estavam prestes a apedrejá-la, quando o mesmo Deus que ouviu Ezequias e sarou a alma do povo, disse à mulher: Eu não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Onde há perdão, há salvação, e onde há salvação, há grande júbilo. E de dia em dia, há gratidão e louvor em honra ao Senhor que sara e que salva. Quando há esta unanimidade entre o povo de Deus, ele suscita grande alegria, e a voz do povo é ouvida, e a sua oração chega até a santa habitação de Deus, até os céus. Precisamos urgentemente dispor o coração para buscar o Senhor Deus. Então a santificação virá dia após dia, nos moldando e nos purificando de todo o pecado. Você compreendeu tudo isso? Então agora é hora de você, com grande júbilo, se alegrar e louvar ao Deus da tua salvação. Ele quer te sarar, Ele quer te salvar, Ele quer te amar para sempre, porque Ele não muda, nem tampouco o seu amor. Assim como imolaram o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro de Deus foi imolado por você e por mim. Quem compreende e aceita esse amor incondicional o tornará conhecido em toda parte. Não endureçais agora a vossa cerviz, confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus. Vamos orar. Bondoso e amado Pai que habita nos céus, te agradecemos porque o verdadeiro Cordeiro, Cristo Jesus, derramou seu precioso sangue por nós na cruz do Calvário, e hoje podemos celebrar com alegria a salvação em Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados, Pai, nos purifique de todo o mal, limpa o nosso coração, o nosso ser, para que o Teu Espírito habite plenamente em nós e, transformados pela Tua graça, vivamos sempre para Te adorar em espírito e em verdade. É no nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.